Fala aí, rapaziada, hoje é o dia da gente corrigir os nossos exercícios do tema da família real vindo para o Brasil, né? A vinda da corte, período joanino, enfim, esse período da história do Brasil que a gente chama aí de transição para a independência. Bem, na sua apostila então, pega aí a questão número 3. Questão número 3 está falando o seguinte: a era colonial termina propriamente para o Brasil em 1808. Embora a separação oficial date de 14 anos depois, ou seja, 1822, na independência. É que naquela primeira data, ou seja, 1808, se transfere para a colônia o governo português, na pessoa do soberano reinante de sua corte, que fugia aos exércitos napoleônicos invasores do reino europeu. Esta transferência tornará o Brasil efetivamente autônomo e as consequências do fato na sua economia são desde logo consideráveis. Bem, o que esse texto aí, meio grande, está querendo te trazer aí à memória? A vinda da família real para o Brasil traduz mudanças significativas na colônia, né? Então, o que você tem que lembrar para procurar aí na sua alternativa? O que Dom João, ao chegar aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, vai estabelecer de mudanças que vão dar a cara dessa colônia, não mais do que aquela cara de colônia explorada a partir do Pacto Colonial, e sim uma nova estrutura administrativa, econômica e política. Uma das medidas que a gente viu foi o quê? A abertura dos portos às nações amigas, que vem a ser justamente o fim, na prática, do Pacto Colonial. Outra coisa também é o quê? A criação, não é isso? De teatros, de jardins, de urbanização, melhorias, né, das habitações, tornando o Rio de Janeiro mais bonito, enfim, com uma cara mais europeia. Então, são coisas que você tem que lembrar e aí você vai lá para a questão. Bem, a afirmação do autor sobre a efetiva autonomização brasileira frente a Portugal pode ser explicada, letra A, pelos sucessivos movimentos de independência que se desenrolaram no Brasil nos anos seguintes à chegada de Dom João, como a Revolta dos Alfaiates. Errado completamente, a gente já viu que a Revolta dos Alfaiates, por exemplo, aconteceu anterior a isso, 1798, ainda no Brasil colônia, sem a presença de Portugal, então errado. Letra B, pela influência que tiveram no Brasil os movimentos de independência que eclodiram naqueles anos nas áreas coloniais. Também está errado. Não é isso, não é o exemplo da independência da América Espanhola que vai fazer com que o Brasil vá perdendo esse status de colônia. Letra C. Pelo profundo amor e respeito adquirido por Dom Pedro, filho do príncipe regente Dom João, junto à população brasileira, desde a sua chegada, blá blá blá. Também não é isso, Dom João tem nada amor pelo Brasil, ele é um português que vai seguir a cartilha do pai dele, então não. Letra D. Pelo desenvolvimento manufatureiro existente à época. O Brasil podia ter manufaturas antes, né, da chegada do Dom João e da mudança do status do Brasil? Claro que não. Manufatura era algo proibido na colônia justamente para obrigar a gente a fazer esse tipo de compra, né, e negócio com Portugal. Então sobrou para a gente a letra E. Pela decretação por Dom João da abertura dos portos brasileiros ao comércio com as nações amigas, acabando com o monopólio metropolitano, base da dominação colonial. Então, número 3, correto aí, a letra E, justamente que está o quê? Colocando em evidência essa mudança que é a primeira que acontece, mas é a mais importante em relação a essa liberdade econômica que vai começar a vigorar aqui na colônia. Questão número 5 da sua apostila, uma questão muito interessante, porque ela traz justamente um fato que acontece nesse período do período joanino e que até hoje, né, está presente no nosso dia a dia, principalmente quem é do Rio de Janeiro. Está dizendo o seguinte, ó, sobre a Guarda Real de Polícia. No início do século XIX, como consequência da campanha napoleônica de conquista do continente europeu, a família real portuguesa, junto com a sua corte, vem para o Brasil. Até aí você já sabe. Chegando, a corte se instalou no Rio de Janeiro, iniciando uma reorganização do Estado. Em 13 de maio de 1809, Dom João criou a divisão militar da Guarda Real da Polícia da Corte, sendo esta formada por 218 guardas com armas e trajes idênticos ao da Guarda Real da Polícia de Lisboa. O que ele está dizendo aí? Que em 1809 foi criado o quê? Um patrulhamento, né? Uma espécie de polícia.
Aí ele diz assim, ó, em 2009 comemoram-se 200 anos da Polícia Militar, no caso está se referindo à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ela surgiu a partir da criação da Guarda Real de Polícia. Pode-se afirmar que a mesma surge no momento em que, então olha só, olha que interessante, é uma questão que está pegando um fato atual, que foi a comemoração dos 200 anos em 2009, né, da criação 200 anos da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e trazendo isso para um fato histórico do passado, dizendo por que essa polícia foi criada. E aí você tem que lembrar toda a mudança que aconteceu na estrutura da colônia quando Dom João veio para cá. Um dos motivos que levam, né, a criação da Guarda Real de Polícia, que virá a ser a Polícia Militar do Rio de Janeiro, é o aumento de pessoas, de quantidade de gente, né? O aumento demográfico aqui na colônia. Se antes, né, o Rio de Janeiro era apenas uma cidade, né, da colônia que agregava aí, sei lá, 60 mil pessoas, com a vinda da família real e de toda a estrutura que vai ser aplicada aqui, isso em 10, 15 anos vai quase que dobrar, né? Vai quase para 120 mil pessoas. Então vai ser vista uma necessidade de o quê? De aumentar o patrulhamento da cidade. Então está dizendo lá, letra A cidade do Rio de Janeiro transformava-se em administração portuguesa, passando por mudanças que visavam adaptá-la à sua nova funcionalidade. A questão A, ela está justamente o quê? Descrevendo o porquê da criação dessa divisão de polícia. O Brasil, né, no caso, na estrutura do Rio de Janeiro, passava a não ser mais apenas uma cidade da colônia, e sim uma sede, né, do governo português. Com isso, novas estruturas administrativas foi sendo necessário ser criadas, e no caso a polícia é uma delas. A resposta correta é a letra A. Mas aí, para você confirmar, você vai ver lá, letra B. A chegada da família real representava uma ameaça para a cidade que sofria risco de invasão de Napoleão através da Guiana Francesa. Errado, né? Napoleão tentou invadir Portugal, mas lá na Europa só. Não houve nenhum tipo de invasão aqui pela Guiana Francesa, até porque a Guiana Francesa está bem distante do Rio de Janeiro, geograficamente. C. Se observava o aumento do número de quilombos nos arredores da cidade, onde se destacava o quilombo de Palmares. Já corta por aí, tá errado, o quilombo de Palmares é do século XVII, 1640 e pouco, não tem nada a ver com esse período aí errado. Letra D. A presença da corte criava um grande contingente de pessoas desocupadas e que foram responsáveis pela revolta do Vintém. Outra coisa errada, a revolta do Vintém é uma revolta que vai acontecer no segundo reinado, em 1873, mais ou menos. Não tem nada a ver com esse período também, a gente vai estudar isso mais pra frente. Letra E. A chegada da família real provocou uma revolta popular entre os moradores da cidade que foram expulsos de suas casas, as quais foram demolidas para dar lugar à construção nova do sede português. Errado, não teve casa demolida, até teve pessoas expulsas, mas não houve demolição, foram reaproveitadas. Então, nossa resposta correta da questão número 5 é a alternativa A.